Louvado seja a Deus. Nós temos alguns dias que não temos gravado e nós temos recebido os irmãos cobrando, pedindo. E nesta noite eu quero trazer para meus amados irmãos que estão presentes e os que estão nos assistindo, participando, eu quero trazer um assunto que para mim tem muito a ver com a igreja. Eu quero trazer um assunto denominado, o título deste assunto hoje, do nosso estudo bíblico hoje é a natureza da igreja. É possível que os irmãos aqui nunca ouviram alguém ensinar sobre a natureza da igreja. E quando nós falamos de natureza da igreja, nós precisamos dar uma volta no mundo, dar uma volta nos lugares, para nós tentar entender o que é natureza. A gente fala muito das coisas naturais. Por exemplo, quando nós falamos de natureza, nós temos que pensar em algumas coisas, como vive a natureza. A palavra natureza significa daquilo que é normal, daquilo que é natural, daquilo que é confortável. Imaginamos um peixe. A natureza do peixe é dele viver dentro d'água, dentro da água. Se você tirar um peixe e colocar ele fora da água, ele não vai sobreviver, porque a natureza dele, ele pode não receber nem um machucão. Não precisa se machucar ele. Mas se você colocar ele fora da água, ele não vai sobreviver. Se nós imaginar um animalzinho mais simples, um macaco, a natureza do macaco é andar em cima das árvores, pulando de um pau para outro. Essa é a natureza de um macaco. Se nós imaginar a natureza de um porco, é viver na lama. Se você tirar um porco da umidade, da lama, ele não vai sobreviver, porque a natureza dele é isto. Quando as pessoas criam animais e prendem eles em algumas gaiolas, ele está tirando a capacidade deste animal viver a sua natureza. Por exemplo, um tigre, por exemplo, um leão, e assim sucessivamente. Até mesmo os animais domésticos, eles têm a sua natureza. Por exemplo, um cachorro tem a natureza da imundície nele. Um cachorro, ele cheira o bumbum do outro, lambe, é coisa imunda. Todos têm a natureza. Vamos lá, nós queremos falar da natureza da igreja. Para nós falar da natureza da igreja, nós vamos tomar um texto bíblico, porque é bíblico o assunto que nós estamos trazendo para a igreja. Eu quero convidar e pedir que a Bíblia coloque para nós 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Nós vamos encontrar aqui um assunto da natureza da igreja. E lá diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faz-se tudo para edificação. Nós encontramos aqui, queridos irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, o princípio que nós achamos na Bíblia da natureza da igreja. Que está falando da igreja, Paulo está falando da igreja. Quando nós reunimos na igreja, e essa igreja está no nível espiritual, cada um de nós tem um hino para louvar. Cada um de nós vem, não vê a hora de chegar ao culto, não vê a hora de cantar aquele hino, não vê a hora de ele estar na igreja para estar louvando a Deus com aquele hino. Ele, quando ele chega na igreja, irmão, ele tem alguma coisa para ensinar. Quando nós não temos nada, o cristão não tem nada, mas se dá uma oportunidade, ele animadamente ele corre, vem aqui no púlpito, e ele parece que está vazio, mas ele lembra de Salmo 23, e ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma palavra de ensino, isso é uma palavra de exortação. Então, é que você consegue ter esta naturalidade da igreja. Isso é a natureza da igreja. Quando Deus criou a igreja,
foi lá no Antigo Testamento, mas ela foi edificada no Novo Testamento. No Novo Testamento é que ela foi edificada, lá no dia de Pentecoste, exatamente porque os crentes em Jesus, que são crentes, que são salvos, eles queriam louvar, eles queriam glorificar, eles queriam ver as bênçãos de Deus no meio do povo. E aí, então, o Senhor ali formou a igreja. Os crentes, quando vêm para a igreja, que eles estão cheios do Espírito Santo, irmão, eles têm línguas estranhas. Para ter línguas estranhas, um crente ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Quero aqui chamar a atenção para quem está nos assistindo. Ninguém consegue falar línguas estranhas se primeiro não buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então, qual que é a natureza da igreja? É que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo. Quando o crente não busca o batismo com o Espírito Santo, não quer o batismo com o Espírito Santo, não se coloca para receber o batismo com o Espírito Santo, é mais ou menos que nem você criar um macaco trancado numa jaula que não tem árvore para ele subir. Ele vive totalmente desconfortável. E quando você abrir essa jaula, esse macaco vai sair correndo, porque ele precisa de trepar numa árvore, pular. Ele foi feito para isso. E nós, os cristãos que creem em Jesus, nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós temos língua, nós falamos língua, nós interpretamos. O que é isso, irmão? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós já vamos discorrer alguns versículos da palavra de Deus aqui sobre isso. Nós, então, quando alguém olha para nós e nos desafia, nós interpretamos a intenção dele. Nós interpretamos aquele que fala línguas estranhas pela carne. Nós interpretamos isso, a Bíblia nos ensina isso. Então, irmão, qual que é a natureza da igreja? É viver uma vida espiritual autêntica. A igreja do Senhor, na sua vida natural, na sua natureza original, na sua natureza divina, ela vive glorificando, falando em profecia, falando em mistério, tendo cura divina, tendo libertação, operando milagres e maravilhas. Essa é a natureza da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele termina ainda dizendo a interpretação, e aí ele dá uma orientação. Faça isso tudo para edificação. Quando o crente se dispõe a buscar a Deus e receber o batismo com o Espírito Santo, ele não está fazendo nada para se autoedificar. Ele está fazendo para edificar o nome do Senhor. Para edificar o nome do Senhor. Se nós pegasse, e os irmãos podem fazer isso, os que estão me assistindo, como os irmãos que estão aqui, lê 1 Coríntios 14, do verso 1 até o verso 22, nós vamos ver que coisa linda quando nós falamos em línguas estranhas e quando nós falamos em profecia. Quando nós falamos em línguas estranhas, nós falamos para os demais irmãos cristãos que estão ao redor de nós. Quando nós falamos em profecia, nós falamos para os infiéis, para os não crentes, que estão para falar com eles. Foi assim que aconteceu no dia de Pentecoste e assim que é a natureza da igreja. Nós vamos correr mais alguns versículos da palavra de Deus. Vejamos tudo como que é a natureza da igreja. Quero que a menina coloque Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8. Lá diz o seguinte: em todo tempo seja alvo seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa é a natureza da igreja. Um ambiente sadio para uma igreja é que ela tenha o Espírito Santo sobre nós.
É que ela tem o domínio, ela tem essas manifestação de cura divina, manifestação de libertação, manifestação, irmão, de piedade, de perdão. Nós vivemos na igreja, irmãos, passa meses e meses, não se vê um crente pedir perdão. Será que os crentes não pecam mais? Será que não existe mais pecado na vida dos cristãos? Tem, mas quando não tem o Espírito Santo na vida, ninguém tem coragem de pedir perdão. Eu só consigo pedir perdão se eu tiver o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me dá a consciência que eu estou errado. É o Espírito Santo que me dá a consciência que os meus vestidos não estão alvo. É o Espírito Santo que me dá a consciência que eu falei palavras que não devia falar. É o Espírito Santo que me dá consciência, irmãos, que eu estou relaxado na minha vida espiritual. É o Espírito Santo. Eu, por mim mesmo, não consigo descobrir nada. E o apóstolo São Paulo, no livro de Timóteo, ele diz assim, que as nossas mentes já estão calejadas. Ou seja, não sente mais, está dormente. Eu peco, mas está dormente. O que é isso? É a falta do Espírito Santo na minha vida. Irmão, vamos ler mais um versículo da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e 58. Nós estamos falando da natureza da igreja. A natureza da igreja é essa. Lá está escrito, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Essa é que é a natureza do crente. Um crente salvo, um crente redimido, um crente que aceitou Jesus, um crente que quer ir morar no céu, ele quer ver a obra de Deus feita também. Ele está preparado, ele está preparado para repreender o mal. Ele está preparado para repreender os demônios. Ele está preparado para repreender a doença. Ele está preparado, irmão, para fugir do pecado. Você pensa que fugir do pecado é fácil? Não é fácil. Se você não tiver a direção do Espírito Santo dentro de você, você não foge do pecado. Para nós fugir do pecado, irmão, nós temos que ser firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Esta é a natureza da igreja. O peixe tem a natureza de viver dentro d'água. Ele não consegue ficar fora da água. Não. Ele não consegue ficar. Se você colocar ele fora da água, ele vai morrer. Eu lembro muito bem quando nossos pastores, aonde eu me converti, aceitei Jesus, quase todos os cultos de mocidade, ele dava uma orientação para os jovens. Ele falava, olha, jovens, vocês tenham cuidado ao se casarem, porque um rapaz crente casar com uma moça não crente, ou uma moça crente casar com um rapaz não crente, é comparado a um bode amarrado no pé de um pato, ou comparado a um pato amarrado no pé de um bode. Aí ele explicava em poucas palavras. O bode tem a natureza de viver nos montes, em cima dos morros. Bode não gosta de água. E o pato quer viver na água. Imagine um pato amarrado no pé do bode. O bode puxa para o morro e o pato puxa para a água. E não é isso que nós vemos nos casais aí, irmãos? A mocinha lá, quando tinha 16 anos, 7 anos, não tinha o Espírito de Deus, não tinha a graça de Deus, os pais não cuidaram, também não ajudaram, né, irmão? E ela foi lá e casou com o carçudo, que nós falamos. Casou lá com aquele carçudo, com aquele barbudo, com aquele cabeludo. E ele até veio na igreja, no primeiro mês, para enganar ela, cortou a barba, cortou o cabelo, vestiu uma calça apertadinha e veio para a igreja. Casou com ela, voltou, no dia contou o sermão para ela. Você vá, porque eu não vou não. Bode amarrado no pé do pato. Aí ela quer ir para a igreja e ele quer ir para cima das montanhas. Irmão, natureza diferente. A natureza do bode é uma, a natureza do pato é outra.
Nós precisamos ter cuidado com a natureza da igreja. Você quer ser crente, irmão? Busca o Espírito Santo. Você quer ser crente, ainda não fala em línguas estranhas? Busque o batismo com o Espírito Santo e fale em línguas estranhas, porque a natureza da igreja é essa. Ah, você quer profetizar? Não existe profeta que não seja batizado com o Espírito Santo. Só se ele for, só se Deus estiver usando jumento. Se eu for um jumento, você for um jumento, Deus vai te usar porque Ele tem poder para isto. Mas não que você seja usado pela misericórdia ou seja pelo Espírito Santo. Então, irmão, nós vemos aqui que é para ser todo o tempo, nós devemos ser abundantes. Esta é a natureza do cristão. A natureza do cristão é ser abundante na obra de Deus. Ele precisa se programar, se organizar para servir a Deus. Vamos em frente, irmão? Vamos. Eu sei que vocês querem ir em frente um pouquinho. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Tem uma palavra muito boa para nós. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim. Como é que eu faço, pastor Valdemar, para conseguir viver na natureza da igreja? Você tem sede? Venha a Cristo. Ele está fazendo um convite. Nós não conseguimos isso nós mesmos. Nenhuma pessoa deste mundo, dessa terra, consegue dar o Espírito Santo para outro. Nenhuma pessoa deste mundo consegue dar um dom espiritual para outro. Nenhuma pessoa deste mundo, desta terra, consegue fazer algo da natureza da igreja para outro. Mas Jesus consegue. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O outro versículo, filha. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. À medida que eu recebo o batismo com o Espírito Santo, irmão, eu começo a ter aquela alegria. Eu posso me lembrar, sou um pouco saudosista, tenho muita saudade quando eu me converti, porque eu me converti numa igreja pentecostal, nos cultos de ensino, quem não chegasse cedo não tinha lugar para entrar, não tinha lugar para sentar. Era os cultos mais lotados da igreja, eram os cultos de ensino. Nos cultos de ensino, Jesus batizava com o Espírito Santo. Nos cultos de ensino, Jesus curava. Nos cultos de ensino, Jesus libertava. Nos cultos de ensino, as pessoas vinham pedir oração para frente, dobravam seu joelho, e quando era no outro dia, estava ligando para o pastor, que não era um pastor, era um presbítero, mas estava ligando, eu pedi um emprego, e Jesus me deu um emprego. Estava empregado. Mas hoje, irmão, nós temos uma dificuldade. Crer nas Escrituras. E quando nós temos essa dificuldade, eu vou voltar lá para o macaquinho. Macaquinho preso na gaiola. Ele vive. Se você der milho para ele, principalmente milho cru. Macaco gosta de milho cru. Ele come e vive, não morre não. Mas ele não tem os pulos dele. Ele não sabe andar. Ele anda travado. Agora, quando você solta ele, eu posso viver, irmão, 30 anos na igreja sem receber o batismo com o Espírito Santo. Mas sou um crente que eu fico orando para todo lado para ver se alguém não está achando que eu estou errado. E eu começo a ver defeito em mim, eu começo a ver defeito. O que está faltando em mim? Está faltando o Espírito Santo. Mas eu não quero buscar o Espírito Santo. E João fala isto, irmão. Fala isso lá no capítulo 3 de João, versículo 17, 18, 19 e 20. Que eu não venho para a luz, para que não seja revelada as minhas obras. Porque ninguém que está em pecado vai conseguir receber o batismo com o Espírito Santo. Para que eu venha para a luz, irmão, eu preciso renunciar ao pecado que é em mim. Se eu não conseguir renunciar a esse pecado, eu jamais vou receber a bênção do Senhor. Mas eu vivo, irmão, vive. 30 anos na igreja, sentado no último banco. Se convidar você para ingressar no coral de oração, você fala, não é hora.
Não estou preparado. Desde que aqui eu cheguei nessa congregação, que tem uma moça que passa aqui na porta da igreja por volta de 9h, 9h15. E normalmente eu venho para a oração de manhã e eu dispenso os irmãos e eu vou ver uma coisa, ver outra, confiro uma coisa, e olho quantas cadeiras estão manchadas, o que eu posso fazer para tirar o álcool, está manchando as cadeiras, e nós temos que dar um jeito nisso, né, irmão? Porque esse álcool vai passar e as cadeiras vão ficar em nome de Jesus. E quando eu saio ali fora, passa a moça. E eu falo, menina, vem na igreja. Jesus te ama. Não estou preparado. Tem crente que vive 30 anos dentro da igreja e não busca o batismo com o Espírito Santo, irmã Nilza, porque não está preparado. Porque tem coisa errada na vida. Mas quando o crente busca o batismo com o Espírito Santo e Jesus dá o batismo com o Espírito Santo para essa pessoa, nós vamos ver agora os efeitos de quem é batizado com o Espírito Santo rapidinho, nesses minutos que nos resta aqui. Vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 67. Uma grande necessidade do batismo com o Espírito Santo. Olha aqui. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Ninguém vai profetizar se não tiver o batismo com o Espírito Santo, irmão. Ninguém. Pastor, mas nessa igreja nós não tem profecia, não tem, porque não tem batizado com o Espírito Santo do jeito que Deus quer, irmão. Nós temos que entender, irmão, uma coisa. Um certo pregador fazia a seguinte comparação. Você faz aquele teu churrasquinho lá e acende as brasas para assar a carne. E aí está todas aquelas brasas acesas. Você pega aquela brasa maior zona que tem lá dentro, a maior chama que tem lá dentro. Você pega, tira ela e coloca lá longe. Espera ali uns 15 minutos. Você vê aqui as brasinhas pequenas, tudo queimou, virou cinza. E a brasa grande apagou, está o tição lá. Pode ser, irmão, o irmão mais espiritual. Quando ele entra no meio de um povo que não busca, ele também gela. Esta é a comparação que o pregador fazia. Igreja tem uma natureza. A natureza é espiritual. Nós precisamos, irmão, pela misericórdia de Deus, se unir e buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque ninguém vai falar em profecia. E o salmista, Salomão, fala no livro de Provérbios, me parece, se não me foge a memória, que aonde não há profecia, o povo cai. Há uma necessidade de viver a natureza da igreja? Há. Nós precisamos aceitar a natureza da igreja como ela é. Como é que é a natureza da igreja, irmão? É uma igreja cheia do Espírito Santo. Não só em uma pessoa, mas em várias pessoas. Porque fogueira não se faz com tição só. Fogueira não se faz com a brasa só. Fogueira se faz com muitas brasas, é com muitos tições. Então, a primeira necessidade nós encontramos aqui na Bíblia. Vamos encontrar mais uma necessidade? Atos capítulo 2, versículo 4. Menina, me ajuda aí. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, de sorte que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ninguém vai falar em línguas estranhas, mas se não for batizado com o Espírito Santo. Ninguém vai falar. Nós, na Assembleia de Deus, nós, na Igreja do Senhor, seja ela no Jardim Urano, seja ela no centro, seja ela onde for, quer ouvir línguas estranhas, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, irmão. Se não tiver batismo com o Espírito Santo, não tem línguas estranhas. Não adianta, não vai acontecer. Vamos correr, que estão com vontade de ir embora, né? Atos capítulo 13 e o versículo 9 e 10. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos
fixando os olhos nele, disse. Vamos ver o versículo 10. Filho do inimigo, filho do diabo. Irmão, ninguém consegue repreender o mal, repreender a doença, repreender o espírito maligno, repreender se não tiver o Espírito Santo. Nós temos escutado alguns irmãos que dão aula na escola dominical dizendo que não há necessidade do batismo com o Espírito Santo, porque está vazio do Espírito Santo. Porque se estiver cheio, ele vai dizer, toda a obra de Deus será feita para quem tiver o Espírito Santo do Senhor. Você quer repreender o mal? Tem um mal lá. Tem um mal lá no teu vizinho. Tem um mal lá no teu caminho. Tem um mal lá no teu emprego. Tem um mal aonde que tem um mal? Na tua vida. Que está te atrapalhando na família. Você precisa se encher do Espírito Santo para repreender aquele mal. Para repreender aquela perturbação. Para repreender aquilo que te incomoda. Você cheio do Espírito Santo, o diabo foge de você. Mas você vazio, o diabo não vai respeitar eu nem você. O diabo vai me respeitar quando eu tiver o Espírito Santo em mim. O diabo vai te respeitar, irmão, quando você tiver o Espírito Santo dentro de você. Senão ele não respeita. Vamos para mais um exemplo, irmão. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4 e 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Irmãos, a oração não tem feito. É através da oração que nós conseguimos o Espírito Santo. Não adianta, irmão, você dizer, não, mas eu não tenho tempo para orar. Tudo bem, é o macaquinho preso na gaiola. Você não vai pular. Está preso. Ah, mas eu vou orar, eu vou... Quantas vezes tem oração na nossa igreja? Ah, irmão, tem tal dia, tal dia. Olha, eu vou dar um jeito, programar, se eu não puder. Eu lembro de um irmão aqui em Curitiba, que o sonho dele era participar da IBO. Naquele tempo a IBO era 15 dias. E não tinha como, ele trabalhava. E começava lá, não crescendo deve lembrar disso, começava lá na segunda-feira e traçava todos os dias de dia, à noite, liberava o pessoal, e 15 dias. E ele não dava, e ele chegava a chorar. E ele não era batizado com o Espírito Santo. Esse irmão, era capaz que ele tenha até me ouvindo. E ele chorava, ele queria, mas ele não tinha a oportunidade. Ele foi lá e as férias dele era bem o contrário da época da IBO. Ele foi lá e negociou, irmão Crescença, as férias dele. Olha, eu dou 15 dias para a empresa me dá 15 dias nessa data. E o resto eu não quero férias, não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero que a empresa me ajude. Eu preciso desse espaço. Irmãos, mas que coisa linda. Ele chegou no dia, ele estava lá todo bonitinho, com o crachá da IBO. Aleluia! 1 hora de oração antes de começar os estudos. E ele orando. Quando foi naqueles cultos fervorosos que aqueles irmãos provocam ali na IBO, Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. E ele saiu alegre. Ele só ganhou. Agora você não quer orar, você não se programa. Você acha que Deus batiza quando quer? Não. Não. Nós precisamos tomar uma decisão para aceitar Jesus. A decisão é nossa. Jesus veio para salvar todo mundo. Mas Ele quer que eu tome uma decisão de lhe aceitar. Jesus jamais vai forçar eu a aceitar Ele como Salvador. A mesma coisa o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento ainda, Joel profetizando, no capítulo 2, versículo 28, diz que o batismo com o Espírito Santo é para toda a nossa família, é para nós, para nossos pais, para nossos filhos, para os jovens, para todos nós. Para todos nós. Mas tem que buscar.
Eu sempre conto o testemunho que me marcou muito. Eu fui convidado para dar um estudo bíblico na congregação de Hebron. E eu fui, e quando eu cheguei lá, irmãos, eu começava 8 horas na sexta-feira, eu cheguei lá um pouco mais cedo, 19h30. Tinha um banco assim, mais ou menos, com uns 20 lugares, cheio de criança de 6, 7, 8, 10 anos. Irmãos, todos chorando com as mãos para cima, batizados com o Espírito Santo e glorificando e magnificando a Deus. E cada pessoa que entrava naquela igreja aceitava Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje, uma criança não sabe dobrar o joelho mais. E mesmo não precisa, né? Não há necessidade. Mas também não tem como pular de galho em galho, que nem um macaquinho é preso. Não tem liberdade espiritual. Porque não pede, não sabe pedir, não clama. Mas, pastor, mas a criança precisa. Eu estou dizendo para vocês que era criança de 6, 7, 10 anos. Todo cheio com o Espírito Santo. Eu dirigi a congregação em Tatuquara. E a professora da escola bíblica do Michel das Crianças era uma menina de 14 anos. A Silvana, possível que esteja me ouvindo nessa hora. E era num porão que não tinha ventilação, fazia dó. E ela tinha 30 crianças naquele salão. E foi uma manhã de escola bíblica dominical. Nós aqui em cima no porão, estudando a palavra de Deus, nós escutamos os gritos lá para baixo. Eu e o outro presbítero Adi, descemos a escada, descemos correndo, vinha aquela menina com uma criancinha, irmão. Uma criancinha de aproximadamente uns 3 aninhos, com a chupeta pendurada no pescoço, numa fralda, e falando em línguas estranhas, criança. 22 crianças foram batizadas com o Espírito Santo naquela manhã. Este é o ambiente da igreja. Esta é a natureza da igreja, gente. Não pense nós que Deus vai dar bênção para nós se nós não buscar a natureza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus? Mateus 7:55. Mateus 7:55. Hipócrita. 7:55. Só um minutinho. Mateus 7:55. Vou tentar achar aqui. Alguém que achar possa me ajudar. Já. Perdão, gente, é João 7:55. João 7:55. Acho que vai achar já ali. Travou lá, hein? Não tem também? Então vamos pegar o outro versículo aqui. Atos 13:52. Esse tem esse. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu queria trazer o encerramento que o Espírito Santo, ele traz alegria na vida. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele é um crente alegre. Ele é um crente, irmãos, que para ele não tem tempo ruim. Mesmo que ele esteja enfermo, ele está alegre. Porque o Espírito Santo, ele traz alegria na vida da pessoa. O Espírito Santo, ele traz paz na vida da pessoa. Esta é a natureza da igreja. Qual que é a natureza da igreja, pastor? A natureza da igreja é
viver uma vida espiritual constante, viver uma vida espiritual todo dia, viver uma vida espiritual para servir a Deus com alegria. Essa é a natureza da igreja. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Vamos viver a natureza da igreja, irmão. Não vamos ter duas naturezas. Tem alguns animais que têm duas naturezas. Vamos pegar, por exemplo, alguns animais que têm duas naturezas. Ele consegue viver fora da água e consegue viver na água. Por exemplo, um caranguejo, ele vive até dentro de uma água quente. Eu já vi, ou fui ver uma vez cozinhar caranguejo, eu não suportei ver. A água fervendo e o bichinho vivo lá dentro. Mas quem é que quer ter a natureza de caranguejo, gente? Eu não como caranguejo. Nunca comi e não quero comer. Só por causa dessa cena que eu vi. E eu acho que é uma coisa sobrenatural. Você pegar um bichinho vivo, colocar dentro de uma água quente e ele lá dentro não morrer. E eu quero ter uma impressão que a pessoa que faz isso, ele comete um pecado. Perdoam os irmãos crente que come caranguejo, cozinha caranguejo vivo. Mas eu não tenho coragem de fazer. Porque eu penso que o bichinho tem não duas naturezas, mas tem três naturezas, porque ele vive até no fogo. Que Deus os abençoe, irmão. Vamos ter a natureza da igreja, vamos abraçar a natureza da igreja. Qual que é a natureza da igreja? A natureza espiritual. Deus formou a igreja para nós viver em espírito, viver na graça espiritual. Que Deus abençoe.